Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, o Salmo de número 55, versículo 12, que diz assim: Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem, meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos, suavemente, e íamos com a multidão à casa de Deus. E nós vamos estar falando hoje aqui sobre um tema que não é nada agradável de falar, que é traição. E a traição, pessoas que têm sofrido ou passaram por essa situação, ou conhece alguém que passou por essa situação no relacionamento de amizade, ou namoro, ou num casamento, ou no ambiente de trabalho, ou no ambiente familiar, sem ser esposo, esposa, mas que há um parentesco, né, entre parentes, e sofreu uma traição. E nós sabemos que isso, né, causa o quê? É um bombardeio nas emoções. A pessoa que sofre a traição, ela acaba sendo o quê? Bombardeada nas suas emoções. E é o que nós vemos aqui com Davi, porque Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele abre o coração para o Senhor e fala dessa situação que ele vivenciou, que foi algo que não esperava, que pegou ele de surpresa, de alguém que jamais ele pensou que agiria dessa forma. Queria lhe trair, né, a sua confiança, uma pessoa que era chegada. Eu fico imaginando as pessoas, porque Davi ele tinha um relacionamento muito amplo. Né, porque o ser humano ele precisa se relacionar, não tem como a gente viver isolado. Tem pessoas que diante de uma traição se fecha, se isola, já não quer mais se relacionar, acha que todos são iguais, por causa de uma decepção, acha que aí a pessoa ela se retrai, ela cria, ela acaba criando assim uma blindagem, ela não quer mais se relacionar, porque ela fica com medo, ela fica já achando que, ela já começa a criar o quê? Aquela desconfiança, né? E aqui Davi, ele tinha um relacionamento, ele conhecia muitas pessoas ali do seu círculo de amizade, pessoas da sua confiança, como fala sobre os valentes de Davi, enfim. Só que Davi relata aqui também que houve situação de pessoas que traiu a sua confiança, pessoas que ele achava que era aquela pessoa que ele podia contar, aquela pessoa que frequentava a sua casa, aquela pessoa que ele poderia confidenciar, aquela pessoa que ele poderia ali, sabe, não, essa pessoa que eu posso contar, porque e de repente ele viu aquela pessoa, não era aquela pessoa que ele imaginava, não era aquela pessoa que ele achava que era. E ele teve uma grande decepção, foi uma surpresa. Então, é a dor da surpresa, né? De ser traído. E aqui Davi ele faz esse desabafo, quando ele fala, pois não eram inimigos que me afrontavam, então eu teria suportado. Não, já sei que isso aqui é inimigo. Não, mas era uma pessoa que não esperava, pegou de surpresa. E eu quero falar justamente sobre essa questão da traição, o que fazer, as atitudes, as reações. Porque tem pessoas que estão feridas, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão doentes fisicamente, à base de remédios, porque, como eu torno a frisar, foi um bombardeio nas suas emoções, não suportou. E a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos orienta. Ela nos orienta diante dessas situações, dessas adversidades. E eu gosto muito daquele versículo que está no livro de Provérbios, que fala de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E nós vemos que, hoje em dia, nós vemos, né, porque a pessoa, ou aquele que trai, muitas vezes ele quer se justificar. E nisso que ele tenta se justificar,
A gente vê que é algo assim que a pessoa, não. E ali a pessoa começa a sofrer, aquela pessoa que foi traída, ela começa a procurar e fala assim, mas onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Deus me abandonou, eu não merecia isso. E aí tem pessoas que acabam não tendo nem mais prazer de viver, não tem mais prazer de se arrumar, não tem mais prazer de sair, não tem prazer mais nem de ter novos relacionamentos de amizades. Se fecha totalmente. Isso não é bom. Porque isso não vai sarar, isso não vai cicatrizar, pelo contrário, vai abrir mais a ferida. Mas quando nós nos colocamos, como Davi ele fez aqui, ele foi para o Senhor. Ele falou, Senhor, aconteceu isso, eu não esperava dessa pessoa fazer isso comigo. Eu não esperava dessa pessoa me trair, a minha confiança, era uma pessoa que eu achava que era uma pessoa de ti, porque ele fala que essa pessoa ia com ele à casa do Senhor. Pode ver isso no versículo 14. Praticávamos juntos, era suavemente, era algo gostoso, era agradável, aquela pessoa que ele sentia bem de estar junto com ela. Aí ele fala aqui assim, ó, e íamos como multidão à casa de Deus, sabe? Estava ali junto, adorando o Senhor junto. E de repente ele ser surpreendido. E ali ele abre o coração para Deus. Então a gente aprende aqui que não abrir o nosso coração está doendo, o Senhor está doendo. Eu não esperava isso, eu não esperava essa atitude, eu não esperava esse comportamento. E Deus, ele ouve o nosso coração, ele ouve a nossa oração, porque ele conhece, ele sabe o que passa no nosso interior, e ele gosta de ouvir a sinceridade, porque tem pessoas que se calam e ficam guardando ressentimento, aí vai aquela mágoa, e depois daqui a pouco está doente, está com enfermidades que nem os médicos conseguem descobrir, porque é algo da área emocional. São enfermidades, né, psicossomáticas, da alma, que vem das emoções, por causa do bombardeio, diante de situações que não estava esperando. Ninguém vai esperar, né? Uma situação dessa, jamais. É como se fosse construir aquele castelo e de repente jogasse abaixo. Mas é algo que a gente tem que guardar, né? Que a gente tem que pedir a Deus, para que Deus possa estar nos dando graça. Porque diante do que acontece nas nossas vidas, é um aprendizado. E olha o salmo aqui. Davi aqui, desabafando, abrindo o seu coração para o Senhor. Tem um dos salmos, né, que ele fala assim, por que te abate? Por que te abate, minha alma? Porque você está triste desse jeito? Porque você está mal? Espera em Deus. Ele começa ele mesmo a se questionar. Mas por que eu estou triste? Por que eu estou desse jeito? Porque a pessoa que traiu, a pessoa que fez, está lá, está vivendo, está lá. E eu estou aqui, entrando nesse processo de confinamento, entrando nesse processo de depressão, e não vai ajudar em nada. Porque tem pessoas que me amam, que precisam de mim. Tem pessoas que precisam de você, precisam do teu amor. Mesmo que você teve uma decepção, você foi traída num relacionamento de amizade, de namoro, tem pessoas que te amam. Tem pessoas que acabam sofrendo junto com você. Não vale a pena você entrar nessa caverna e ficar aí por muito tempo. Doeu, mas levanta. Deus te ama. Tem propósito de Deus na sua vida. Você, esposa, você que está passando um momento super delicado do seu casamento. Deus, ele não aprova, né? Quando fala, né? Não adulterarás, né? Porque o casamento é um relacionamento de fidelidade, de lealdade. Que quando né? Quando fala, né? Quando chega a fazer os votos, né? Fala, né? Prometo ser fiel, amá-la, respeitá-la na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, né? Todos os dias da sua vida. E nós vemos que tem pessoas que na primeira luta, na primeira dificuldade, já quer, né, jogar a toalha, já quer desistir.
E a gente vê assim casamentos, né? Porque a família é um projeto do Senhor, é um projeto de Deus. Deus constituiu a família para a sua glória, para o seu louvor. Não é constituído de pessoas perfeitas, tem falhas. Não somos perfeitos. Mas Deus ele te dá graça para vocês poderem viver essa vida a dois, né? Com amor, com mutualidade. E Deus vai estar te dando sabedoria, esposa. Deus vai estar te dando sabedoria, esposo. Para vocês superar. Seja o que for que aconteceu, para vocês poderem superar. Vocês estarem orando juntos, buscando a Deus juntos. É muito bom o diálogo, né? O diálogo como é importante. Não só aquela coisa de falar, e na hora de ouvir não quer ouvir. Ou se não cria uma resistência. Aquela pessoa que ouve, mas no fundo não está aceitando aquilo que está ouvindo. Mas ouvir com o coração humilde, ouvir com o coração quebrantado, ouvir com o coração flexível. Esposo, ouve a sua esposa. Ouve o que ela tem a dizer. Esposa, ouve o seu esposo. Ouve o que ele tem a dizer. Mesmo que depois orem a Deus antes. Para que vocês possam estar conversando. Para que vocês possam estar, vocês têm que se tornar namorados, permanecer, esse namoro tem que continuar, porque tem aquela coisa que a pessoa tem um relacionamento de namoro, aí noivou, casou, aí fica aquela coisa fria. Não, namorados, vocês estarem conversando, porque Deus, ele abençoa, Deus, o casamento ele é abençoado por Deus, né? O casamento ele é abençoado por Deus. Vocês vão passar por lutas, passam por dificuldades, tem certas situações, mas de pedir perdão, sabe? De reconhecer que errou. Como é importante isso. Não, eu errei. Eu não deveria ter falado com você dessa maneira. Eu falei com um tom, né? Alterei a voz. Eu não te dei ouvidos, sabe? De ter essa... ouvir com humildade. Porque ele fala, mas eu ouvi, eu ouço, eu converso. Ou senão aquela coisa, sabe? Reclamando, murmurando, tá sempre... Nada tá bom, tá... Mas está agradecendo a Deus. De procurar trazer à memória as boas lembranças. Só de vocês, só do casal, deles parar. Vamos lembrar os momentos. Aí o coração de vocês vai começar a se alegrar. Aí vai lembrar no dia quando estava namorando, quando ganhou a primeira flor, quando ganhou a primeira caixa de bombom, né? Aí começar a lembrar, quando teve o nascimento do primeiro filho, como é que foi, sabe? Aí começa a trazer a memória para conseguir conquistar a casa própria e ali para poderem constituir, para poder ter um bem material e começa a trazer a memória, sabe? Isso alegra o coração. Isso faz bem, é um remédio da alma. Agora não, porque a tendência que o ser humano tem é algo que a gente tem. É um exercício. Senão é uma tendência de querer lembrar só de coisas ruins. Aí teve um momento, teve 5 anos ouvindo eu te amo, você, sabe, é uma bênção de Deus para mim. Aí por causa de uma situação, de um momento que não vigiou, aí falou uma coisa, alteou a voz, pronto. Vai guardar aquela frase. Depois de 5 anos ouvindo te amo, você linda, você... Aí apagou tudo e só lembra daquela parte negativa. Porque a carne, a tendência nossa é de lembrar das coisas, não das coisas boas que aconteceram. Então por isso que eu falo como exercício. Você tem que exercitar a sua mente, a tua conversa, né? Você está lembrando das coisas boas, dos momentos bons. Isso vai ser um refrigério para a sua alma. Daquilo que Deus fez, momentos delicados que vocês oraram, que vocês clamaram junto, que você intercedeu, e vocês viram ali o mover, o agir de Deus, o livramento de Deus. E é gostoso isso quando a gente traz a memória. Né? Quando a gente traz a memória as bênçãos, aquilo que Deus já fez. Porque o casamento, né, é plano de Deus. É um compromisso por toda a vida. Um compromisso por toda a vida. Né? Então, é algo que tem que ser, para desfrutar do casamento, né? Desse relacionamento a dois que se tornam uma só carne. E nós vemos isso quando Deus constituiu o primeiro casal na Bíblia, Adão e Eva. E nós vemos que Deus ele projetou, porque tem. Aí você fala, não, mas isso é difícil. Missionária Regina, eu não aguento, eu não sei como é que eu vou. Eu não estou suportando.
Ore a Deus. Entregue ao Senhor. Perdoa. Perdoa. Sabe? Perdoa, libera o perdão. Para que você não venha sofrer, para que a tua alma não venha ficar enferma. Libere o perdão. Não, mas ele errou, ele está errado. Não, estou falando, não estou aqui defendendo, dizendo que não, você tem que perdoar porque ele está certo e você está errada. Não é isso. Mesmo que ele tenha errado ou ela tenha errado, mas libera o perdão. Libera o perdão. Não deixa a mágoa, o ressentimento criar raízes no seu coração. Porque senão você vai se tornar uma pessoa amargurada. E você não vai conseguir ver mais o brilho do sol. Você não vai conseguir mais olhar e ver, né, o céu estrelado. Mas quando nós perdoamos, mesmo você não tenha força para perdoar, eu não estou tendo força porque o que aconteceu comigo foi algo muito sério, missionária Regina, muito sério mesmo. Mas peça a Deus, fala com o Senhor, fala, Senhor, mas eu não estou conseguindo, porque foi muito sério o que me aconteceu, me ajuda, Senhor. E Deus vai te dar graça. Porque você vai, só de você ter esse desejo, mesmo que você está maluca, mas você que não, eu quero, tô tendo, Deus vai te dar graça. Mas você tem que tomar o primeiro passo. Você tem que tomar o primeiro passo. E Deus vai te abençoar. Deus vai te direcionar. E você poder viver, sabe, uma vida feliz, de felicidade, uma vida de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. O remédio, isso é cientificamente comprovado, alegria, alegria. Algo que a Bíblia já fala, não é novidade. A Bíblia fala sobre isso, o maior remédio, né? Fala sobre essa alegria, mas essa alegria que vem de Deus. Essa alegria que vem do Senhor, nossa confiança tem que estar totalmente depositada no Senhor. Confia no Senhor, mesmo diante, né, de traição, não sei o que você está passando hoje. O motivo, né, dessa dor, dessa tristeza. Se alegre em Deus. Se alegre no Senhor. Confia no Senhor. Volte a sonhar. Lute. Lute por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus te abençoou. Que Deus confiou a você. Não desista, não desista, não desista. Mas que você possa continuar firme, confiando no Senhor. Porque Deus, ele é poderoso. Mas Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça. Inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2 e fiquem na paz.